Agora é hora de chamar aqui para conversar com a gente o Gustavo Almeida, o nosso Guga. Bom dia para você, Guga. Seja muito bem-vindo. Bom dia, Daniel. Bom dia, pessoal. Vamos lá, né? Mais um diazinho. Finalmente saiu a PEC dos precatórios. Na madrugada, 3 horas da manhã, eu não consigo entender de verdade, né? Ou não quero conseguir entender, né? Por que o pessoal leva esse tipo de votação, esse tipo de movimento na calada da noite. Mas tudo bem, estamos aí, vamos para mais um dia, somos brasileiros e gostamos da Bolsa de Valores, então temos que estar preparados para tudo que está por vir. Então, aproveitando já que você entrou nesse assunto da PEC dos precatórios, né, que varou aí a madrugada, como é que você vê essa aprovação? E você acha que com essa questão encaminhada o mercado já pode sinalizar um tom otimista? Vamos lá, né? Eu acho que é um tom não pessimista. Acho que para chegar num tom otimista ainda precisamos percorrer alguns caminhos pela frente, né? Mas eu acho que tira o dedo do gatilho por parte, né, dos investidores que já estavam se posicionando, como eu venho falando para vocês, né, se posicionando na ponta de realizar suas posições de bolsa e migrar juros. Então a gente tem um player aí muito forte, que é o multimercado, um player que também está fazendo esse movimento, que são as pessoas físicas. Então a gente está vendo esse movimento, né, esse fluxo financeiro mais intenso aqui dentro do Brasil. Tá? Acaba que a gente está enxergando e começando a perceber, né, alguns sinais de posicionamento do investidor estrangeiro em começar a tomar posição de mercado futuro, principalmente do índice Bovespa futuro aqui no Brasil, né? Mas essa intensificação, né, do processo de venda para poder migrar para a renda fixa, eu acredito que no curtíssimo prazo, tende a dar uma desacelerada, né? Mas não está fácil, não temos sinalizações ainda de um início de uma nova tendência, né? Ainda o mercado tem uma volatilidade relativamente alta e precisamos ainda manter cautela para não nos machucarmos. Ô Guga, o mercado já estava precificando esse movimento e o risco fiscal já há algum tempo, né? Você acha que tem espaço para reprecificação de alguns ativos? Tem empresas que podem se sair melhor com essa nova perspectiva do mercado? Vamos lá, né? Eu acho que ainda não está 100% definido, não dá para a gente entrar muito nesse tom. Acho que a gente está num risco muito mais sistêmico do que de uma empresa específica, né? Eu acho que a gente está muito mais sendo impactados pelo movimento macro do que o movimento micro em si, tá? Então, acho que primeiro precisamos aliviar. O que a gente vem escutando, né, nesse último mês? Que existem empresas que estão baratas, que a Bolsa Brasileira, querendo ou não, é a bolsa que está mais barata hoje no mundo. Muitos analistas que, né, ficam ali, cabeça baixa, estudando as companhias, fazendo as suas comparações, percebem que o Brasil está barato. O problema é que o risco que nós temos do sistema Brasil no curto prazo, ele é alto, né? E, poxa, tu está olhando lá, Estados Unidos fazendo novas máximas históricas, Europa fazendo novas máximas históricas, e nós abaixo, né, de quase que 30% da máxima que nós tivemos neste ano de 2021. Então, tem espaço para melhorar? Tem espaço para subir? Tem uma oportunidade pontual? Sim, mas está faltando um fluxo. A gente tem que entender que toda a recuperação que o mercado for ter, né, agora no curto prazo, isso não vai fazer com que a nossa taxa de juros, a nossa taxa Selic, não continue subindo nas próximas reuniões do Copom. Pelo contrário, isso ainda vai continuar acontecendo. Então, esse player que está posicionado, ele ainda vai se sentir estimulado a vender suas posições. Obviamente que o mercado subindo, ele vai se sentir estimulado a vender num patamar mais acima. Então, acreditar que tu vai ter um fluxo de alta, constante, intenso, de curto prazo, sem ter um player que vai segurar, né, o mercado porque vai estar fazendo uma pressão vendedora, seria muito frágil esse tipo de análise, né? A gente tem que entender que esse player está estimulado a, ainda no curto prazo, fazer essa inversão. Então, acaba que fica difícil, né? Sem uma percepção de melhora e de alta mais constante, sem um grande player tomando posição aqui no Brasil, vai ficar mais difícil. O que acaba, né, se acompanhando?
é a movimentação de commodity, é o estrangeiro olhando para o Brasil como emergente e como commodity, e esperar que um fluxo por parte deles possa vir com mais intensidade, mas para isso eles precisam, né, conseguir enxergar com mais clareza o que vai acontecer com Brasília, porque não dá, né? 3 horas da manhã sai uma votação, até 1 hora da manhã está falando ali que se houvesse votação iria se perder por um voto. Pô, isso de certa forma, né, não é legal, não é saudável para ninguém e não traz clareza, não traz transparência, mostra que na verdade esse jogo que é jogado lá em Brasília, né, não está aí muito focado com um bom andamento aí do nosso mercado, da nossa economia. Guga, nós tivemos 2 pregões em novembro e os 2 com patamares positivos. Será que esse vai ser um mês de ganhos para a Bolsa? Como é que está a sua projeção para hoje aí no gráfico? Vamos olhar o gráfico então. Deixa eu compartilhar minha tela com vocês. Vamos aqui, começando pelo Ibovespa. Acho importante nós começarmos aqui pelo Ibovespa. Nós estamos aqui numa região que está merecendo, né, uma resposta positiva. Tá? Nós estamos precisando aqui, e tem condições, né, do mercado começar a melhorar e quem sabe vir buscar essa região dos 112.200 pontos novamente. Eu estou nessa expectativa, tá, Daniel? Agora, como eu tenho falado, o mercado, tá, ele está com um player muito forte participando no curto prazo e esse player é vendedor. Toda notícia negativa, todo trigger negativo estimula com que ele faça essa inversão, saia da renda variável e vá para o mercado de renda fixa, vá para os juros. Tá? Então, assim, o que nós temos que entender? Uma ausência de um player comprador e a presença de um player vendedor pode, sim, uma ausência de evidências agora positivas, pode sim trazer o mercado vir a trabalhar aqui nos 96.500 pontos, tá? Então eu não descarto essas possibilidades, tá? Então eu estou trabalhando aqui entre os 112 e os 102 mil pontos aqui para este mês. Eu acho que esse pregão, ele apesar de ter sido positivo, o pregão de ontem, né? Tu vê que a resposta do mercado, né, a intensidade do mercado, né, ela não foi na mesma intensidade do pregão anterior. Né? A gente abriu e fechou praticamente no mesmo nível de preço, mas com muita volatilidade. Então não demonstra ainda, né, que a gente está abandonando esse fundo aqui da região dos 102, 103 mil pontos por hora. Tá bom? Para o índice, no dia de hoje, o que eu estou enxergando como possibilidade, eu estou curioso para o dia de hoje, tá? Bem curioso, na verdade. Tá? O que eu estou enxergando aqui de possibilidade, num movimento de alta, tá? Seria o mercado vir aqui para essa região dos 107.700, 107 alto. Superando essa região, bom, eu acredito que a gente tem espaço para voltar lá nos patamares dos 110 mil pontos, tá? Estimulado por uma narrativa nova, por uma resposta, quem sabe, positiva, né, por parte de Petrobras, um repique, quem sabe, de Vale, que caiu ontem 7%, pesou bastante no nosso índice ontem, né? A Vale, pô, vem sofrendo nessa realização do minério de ferro, com essa pressão de venda por parte, né, com essa pressão de venda por parte da China. Então, Vale veio, né, e deteriorou bastante o preço. Tá? Ontem tivemos queda no petróleo, o petróleo veio para casa de $81, já está trabalhando aqui na 83,60. Então, esse alívio, né, de momento e um pouco de conversa, né, por parte de Brasília, um pouco de avanço aí por parte de Brasília, poderíamos ver o nosso mercado voltar lá para os 110, alto, né, 110.800 pontos. Agora, né, de novo, tem um player que está com o dedo no gatilho, né, vendendo, se desfazendo de posição, e esses players, né, tendem a jogar o mercado para um patamar mais abaixo, caso comece uma correção lá fora, nos Estados Unidos, né, caso a gente tem aqui uma deterioração que já vem deteriorando, né, mas que fique intensificando aqui essa deterioração política aqui por parte do Brasil, né, e se por acaso os dados econômicos também não vierem em linha com as expectativas. Lembrando que a gente tinha uma grande expectativa
para um segundo semestre de 2021 muito bom. Se falava isso desde o ano passado e as coisas, né, não estão alinhadas com as expectativas. Legal. Guga, o pessoal já está pedindo algumas análises aqui no chat, vou repassar para você. O Carlos está pedindo Prio 3, PetroRio. Vamos lá, vamos olhar Prio 3. Prio foi uma das que a gente analisou ontem, né, no nosso pre-market. Não tivemos aqui grandes mudanças de cenário, mas deixa eu botar aqui a Prio 3 para o pessoal. Não tivemos aqui uma grande mudança de cenário. O que nós estamos tendo aqui é, no curto prazo, a possibilidade, né, de Prio reagir nesse ambiente aqui. Opa. Sempre com critério para tomada de decisão, Daniel e pessoal, tá? Um critério para estar posicionado ou não. Se nós olharmos o movimento de PetroRio, tá? Pegando aqui essa base como referência, essa base aqui que é entre os momentos, né, do dia 26 às 16 horas até o dia 28 às 17 horas. Tá? Se nós pegarmos aqui essa base de dados e entendermos, né, que tivemos essa mudança aqui no comportamento, nesse período aqui, entre 28, 17 horas e 29, 17 horas, o movimento de um dia. Depois a gente teve um movimento de sell-off, né, a intensificação que se terminou na abertura do dia de ontem, logo depois da abertura do pregão de dia de ontem. Estou olhando aqui no gráfico de 1 hora, cada barrinha dessa aqui tem 1 hora de duração. E aí depois, lá às 12 horas, às 12 horas exatamente do dia de ontem, deu um gatilho operacional e tem espaço para andar, ao meu ver, até a região aqui de R$ 25,30 no primeiro movimento. Tá? Então, acredito que o primeiro movimento tende a vir aqui a 25,35. O segundo movimento é para ir em 26,30 e o terceiro movimento, né, para 27,65. Tá? Então, para mim, esse é o cenário de Prio. E caso aconteça alguma coisa muito positiva, teria aqui toda essa fotografia para poder chegar até R$ 30,45. O que eu estou esperando, né? De fato, eu estou esperando, na verdade, que Prio possa, aqui no meio do caminho, entre 26,35 e 26,30, tá? Possa começar a questionar o preço e dar, né, depois, lá um pouco mais na frente no tempo, quem sabe semana que vem, lá por segunda, terça-feira, um início de um novo movimento, e aí sim, né, projetar esses R$ 30,45. Então, é bem importante essa resposta de curto prazo, a resposta de hoje, principalmente, né, de Prio, para que crie, né, esse cenário do tipo, olha, essa correção aqui foi a segunda etapa de correção que já estava, né, mapeada que ela viria, ela já terminou, o mercado já absorveu esse movimento todo de queda que aconteceu entre os dias 26 de outubro e o dia 13 de novembro, né, e agora nós vamos entrar num outro movimento de alta novamente, positivo e tudo mais. Então, estou nessa expectativa para ver uma resposta aí do mercado chegando, né, nesse nível entre 26,35 e 25,35. Legal. Guga, o Emerson Duarte aqui, ele está pedindo Banco ABC Brasil. ABCB4. Legal. Vamos lá. ABCB4. Deixa eu compartilhar aqui com vocês. Nós temos aqui, acho que é interessante olhar todo o cenário, né, todo o contexto aqui. Deixa eu tirar aqui essa barra aqui do lado. O que nós tivemos? Tivemos aqui o período do movimento de Covid, né, do movimento do Covid do ano passado, movimento entre os dias 5, 6 de fevereiro até o dia 19 de março, tá? Então a gente teve essa queda aqui,
ela serve como balizador para toda a intensidade de alta. Tá? Nessa intensidade de alta, o ciclo de alta, ele acabou que foi encerrado pelos níveis de preço que se chegou, né, e pela falta de continuidade do movimento. Então, quando a gente olha para cá, ó, nós tivemos essa movimentação aqui em duas etapas, tá? Duas etapas aqui que é uma estrutura que a gente interpreta, né, como dá um nome, né, uma estrutura de ABCD, ou seja, é um movimento corretivo, né, em função de toda a queda. Então, tu percebe que tem muita vol neste movimento. Então, foi um primeiro movimento de correção. Mercado, ele tenta depois e gasta mais tempo tentando continuar a tendência de baixa, não consegue, e ele vai até os patamares de 70,7. Tá? E aí aqui ele encerra, né, todo esse ciclo relacionado a esse período aqui todo do Covid. Tá? E aí perdeu a chance de continuar a movimentação mais forte de alta. Perdeu a chance, perdeu a referência. Então agora as projeções elas são menores, né, as expectativas elas são menores, elas não estão relacionadas mais com o movimento que nós tivemos aqui desta queda, né, isso tudo aqui já se desfez. Então o que a gente tem agora são cenários menores traçados aqui, observando, né, essa movimentação que de março deste ano em diante. Tá? Então primeiro, um cenário de baixa, né, se por acaso as coisas piorarem agora no curto prazo, tá, o que nós podemos enxergar? Seria retornar para cá, ó, aqui para a região de R$ 11,65, tá? Seria retornar para cá. Qual é a base de dados que joga para esse patamar? Seria toda essa turma aqui que foi comprado aqui, depois comprou novamente nessa região, né? Uma vez que a gente não conseguiu ter a sequência da tendência, né? O pessoal se desfazendo da posição, né, em função do patamar e do tamanho da volatilidade que a gente está tendo aqui nesse momento, projeta, né, um movimento onde realizaria, né, muitos stops e o mercado viria para este patamar novamente aqui de 11,65, tá bom? Esse seria um cenário negativo. Beleza. Agora, o que nós temos de cenário positivo? Tá? De cenário positivo, infelizmente, tá? Por que infelizmente? Porque não tem uma amplitude muito grande aqui. Tá? O que eu tenho como utilizar como critério, tá, para avaliar o movimento potencial de alta é esse aqui, ó, que é o movimento entre o dia 1º de setembro e o dia 20 de setembro. Tá? Então, esse movimento me serve como referência. Quando eu olho aqui a amplitude que o movimento chegou, a gente foi lá para a região, absorveu 80% da movimentação de queda. Tá? Então, a minha projeção, caso o mercado consiga romper esses patamares de preço aqui, é que a gente possa ver a cotação indo buscar 18,85 no primeiro movimento. Por que 18,85? Porque a gente vem numa tendência, aumenta a volatilidade, e aqui seria o nível de uma estrutura de final de ciclo, tá? E aí uma sequência seria para ir buscar R$ 20,35. Tá? Então eu consigo enxergar de upside aqui para o ativo, né, neste momento, seria exatamente essa movimentação, podendo chegar aqui a 18,85 e 20,35. Então, esse acaba sendo aqui o cenário que eu consigo enxergar para ABC, o Banco ABC Brasil. Legal, Guga. A gente tem vários tickers aqui, o pessoal pedindo, mas agora a gente já estourou o nosso tempo. Mas, Guga, deixa seu recado para o dia de hoje aí, para a gente já oficializar a nossa pré-sexta. Legal. A mensagem de hoje é, de novo, né, mais uma vez, cautela. Acho que tem que estar bem concentrado. Tem algumas oportunidades de curto prazo, de fato, mas tem que ter um critério claro para tomar posição, para sair da posição, né, porque, de fato, a gente tem que entender que tem um player grande no mercado, na ponta vendedora, e quando eu digo um player grande, são vários, né, fundos multimercados zerando sua posição, e a gente está precisando aquela forcinha, né, de um player grande na ponta compradora. Me parece que o mercado encontrou um fundo nessa região dos 102, 103 mil pontos, mas, né, a gente não tem aí uma certeza, tem muito tom, ainda tem muita coisa para rolar. Então, assim, vale a pena tomar uma posição? Vale, desde que tu tenha uma estratégia, um objetivo, né, e um plano B, caso as coisas não deem certo agora no curto prazo. Perfeito. Guga, valeu, muito obrigado aí e até amanhã.
Valeu. Um abraço, pessoal. Tchau, tchau.